que eu contei do memedazol, o Fábio é uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre todos esses problemas aí, muitas dessas questões relacionadas a fármacos, isomeria e tudo mais. Então, Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite, por participar aqui da nossa escola. É um prazer a gente receber aqui novamente para falar para esse público aqui que assiste e que está acompanhando a gente aqui no UFMG. E agora o espaço é todo seu, fica à vontade aí para contar para o pessoal sobre a técnica. O título do trabalho do Fábio é X-Ray Powder Diffraction as a Tool to Solve Molecular Crystal Structures. Vou tentar traduzir. A difração de raio-x como ferramenta para resolver estruturas cristalinas, tá bom? Fábio, muito obrigado de novo por aceitar participar, e agora o espaço é todo seu, fica à vontade. Agradeço as palavras, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vocês me falam todos vendo? Está indo direitinho? Tá bom. Bom, Carlos, mais uma vez, então, eu quero agradecer o convite para poder falar para vocês um pouquinho sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, já envolvendo análise de materiais usando a difração de raio-x por pó. Eu vou dar um enfoque hoje, como a gente tem um tempo razoavelmente curto, vou dar um exemplo de como a gente consegue determinar estruturas cristalinas usando dados de difração de raio-x de policristais. Então, um pouquinho do que a gente vai abordar, eu vou falar rapidamente uma introdução sobre a difração de raio-x de pó e como a gente determina estruturas cristalinas. Eu acho que o Carlos já deve ter abordado esses conceitos hoje de manhã com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre detalhes experimentais e algumas estratégias para coleta de dados, mostrar um resultado que a gente conseguiu com bastante sucesso e, por fim, as conclusões. Então, todas as vezes que a gente olha para um difratograma como esse daqui, muitas vezes a gente fica olhando para ele olha para a gente, não tem uma relação muito amistosa, porque se a gente não explorar, não tentar obter detalhes do que eu consigo obter de um padrão de difração de pó, eu tenho certas limitações. Então, se a gente for olhar para alguns aspectos básicos, eu posso, num primeiro momento, falar, olha, eu tenho um background, uma linha de base proveniente dessa radiação de fundo, será que eu consigo tirar informações daí? Então, muitas vezes, a gente pode verificar que isso, a gente tem a composição do que é um chamado espalhamento difuso, que é uma das análises que a gente pode fazer, principalmente usando a técnica de Pair Distribution Function, ou análise de distribuição de pares atômicos. Eu posso ter muitas vezes efeitos do meu porta-amostra, se eu não tomo o cuidado necessário para que o raio-x pegue somente na amostra, mas ele pode sair dessa região da amostra. Às vezes eu tenho uma matriz na qual a minha amostra está dispersa, pode ser uma matriz amorfa, outras fases que compõem, então uma série de eventos que muitas vezes eles podem ser extremamente importantes na minha análise. Se eu olho agora para as posições dos picos, essas barrinhas vermelhas, eu consigo, num primeiro momento, tirar informações sobre a célula unitária, a sua simetria e o tamanho da célula, ou seja, eu consigo determinar quais são as dimensões dos eixos A, B e C dos ângulos internos alfa, beta e gama. Então, se a gente pensa no caso mais simples, o material cúbico, A igual a B igual a C, e os ângulos internos alfa, beta e gama são iguais a 90 graus. Por outro lado, se eu olho para os perfis de picos, muitas vezes eu consigo tirar informações, então, sobre o tamanho de cristalito, microdeformação. Então, isso é uma das informações básicas que a gente consegue, preliminares. E, por fim, se eu for olhar para as intensidades relativas dos picos, a gente vê que todos eles não têm as mesmas intensidades, eu consigo, então, por essas diferenças, ver a distribuição de densidade eletrônica e tirar informações sobre o conteúdo da minha célula unitária. Então, mostrando para vocês o método de Ritchell, em um único slide, fazer uma introdução muito rápida e breve. Então, a ideia do método é simplesmente aquela de minimizar a diferença entre um difratograma observado, um difratograma experimental e um difratograma calculado, certo? Então, a gente vê alguns elementos aqui de linhas e bolinhas aqui em azul e em vermelho. Então, essas em vermelho são as observadas, em azul eu tenho o calculado. Aqui embaixo eu tenho em verde, esses pontos definem o que seria a diferença entre o difratograma calculado e observado. Se isso é uma linha reta oscilando ao longo do zero, significa que eu tenho um ótimo acordo entre o calculado e o observado. Por outro lado, eu posso usar o método de Ritchell para uma série de finalidades. Uma delas que eu quis ilustrar aqui é
aquela de análise quantitativa de faces. Então, há algumas metodologias que a gente costuma utilizar, que é uma do padrão interno, onde eu faço a colocação, a adição de um padrão interno, obviamente em quantidades de massa conhecidas, principalmente dessa do meu padrão interno, misturo com a minha amostra e eu consigo tirar informações, então, quantitativas. Tem o método do padrão externo, tem o método do PONCS, que é o Partial or Non-Only Crystal Structure, quando a gente tem informações parciais ou mesmo não tem informações, eu consigo mesmo assim quantificar, e isso está baseado, então, essas frações em massa que a gente tem, elas se baseiam num fator de escala, que é obtido a partir do meu refinamento, e eu tenho essas constantes que estão colocadas aqui no numerador e no denominador, ZMV, que na verdade leva em conta a massa e o volume da minha célula unitária. Bom, então, uma das coisas que eu gosto bastante de focar é que sem dados de boa qualidade, nem mesmo o melhor software pode nos ajudar. Então, isso é muito importante que a gente se atente, todas as vezes que for fazer uma medida, obter dados de muito boa qualidade. Então, muitas vezes, eu preciso me ater à resolução do meu equipamento, dependendo da qualidade, obviamente, que isso é inerente à minha amostra, ver qual a faixa angular que eu consigo acessar, principalmente se eu quero informações estruturais detalhadas, eu tenho que ir até muitos altos ângulos em 2θ, algumas estratégias que eu posso utilizar, que eu ilustro aqui, por exemplo, essa chamada do tempo de contagem variável. Então, muitas vezes a gente dá um tempo de contagem maior em altos ângulos para eu ter uma estatística melhor, que é onde vou ter mais informações estruturais. E como vocês vão ver, é um dos exemplos que eu vou ilustrar nessa apresentação. Bom, preparação de amostra, a gente tem que também tomar bastante cuidado. Então, basicamente, se eu tenho partículas menores do que 10 micrômetros, eu tenho uma distribuição razoavelmente homogênea do meu pó. Se eu vou fazer medidas por reflexão, eu tenho que me atentar para minimizar efeitos de rugosidade superficial, tenho que garantir que a minha amostra seja o mais homogênea possível e, obviamente, tentar minimizar efeitos de orientação preferencial quando possível. Bom, então, se eu tenho um alinhamento instrumental muito bem feito, tento minimizar esses erros de altura da amostra e outros potenciais erros, muitas vezes eu consigo obter dados de boa qualidade. Bom, então, se eu tenho um difractômetro que eu chamo aqui de convencional, esses que geralmente a gente encontra em laboratório, e ele estiver muito bem alinhadinho, ele vai servir muitas vezes para todos os propósitos que a gente queira obter da minha amostra. Quero fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, quero tentar obter a estrutura cristalina. Então, muitas vezes eu tenho que me atentar que essa largura de linha daqueles perfis de pico, elas podem ser intrinsecamente inerentes à minha amostra. Então, não adianta eu querer obter uma medida no difratômetro de altíssima resolução se a minha amostra não vai me conceder esse tipo de benefício. Tá bom? Então, se muitas vezes eu tenho picos de Bragg que são muito sobrepostos, e isso obviamente pode estar relacionado tanto à simetria do meu grupo espacial e a parâmetros de rede muito grandes, muitas vezes eu posso fazer o uso de radiação síncrona. Então, quais são algumas das vantagens que a gente tem? Eu consigo fazer uma seleção de energia, que muitas vezes pode me garantir com que essas linhas fiquem um pouco mais espaçadas, ou seja, minimizar esse efeito de sobreposição de picos. Eu consigo, na maioria dos casos, obter uma melhor resolução instrumental por conta de uma ótica inerente de feixes paralelos. Eu consigo ter uma faixa de espaçamentos D muito maior do que muitas vezes a gente consegue num difratamento convencional, e muitas vezes os efeitos de absorção podem ser evitados. Tá bom? Então, agora, se a gente for abordar um pouquinho da determinação de estrutura. Então, tem um livro aqui que eu recomendo a todos que tiverem interesse pelo tema, esse livro do Bill David, do Kenneth Shankland, é muito interessante. Então, ele aborda aqui um labirinto que a gente... Então, o primeiro passo, quando a gente entra nesse labirinto, a gente aborda, ou seja, a nossa amostra. Então, todos esses cuidados que eu mencionei anteriormente, depois eu posso fazer o uso de uma determinada radiação, posso escolher nêutron, síncrono, ou laboratório, mas, de novo, então a gente vê que o próximo passo aqui, a coleção de dados, a coleta de dados, é um passo extremamente importante e essa é uma das etapas fundamentais para a gente obter sucesso, a indexação. Então, se eu não consigo ter uma boa indexação, uma indexação inequívoca, eu posso ter problemas para determinar a minha estrutura ou até mesmo ser traído por determinadas falsas estruturas que vão ser determinadas. Depois eu tenho que ter
obter uma extração de intensidades após uma determinação de grupo espacial, e aí a gente tem métodos de Lebesgue, o método de Pauli para fazer isso. Se eu abordo agora esse padrão completo para fazer um ajuste, muitas vezes é o que a gente vem utilizando em otimizações globais e até mesmo fazer métodos de Rittville, a gente tem que ter muitas vezes informações sobre a estrutura química do meu material. Então isso é extremamente importante, tanto para quem trabalha com monocristais, quanto para quem trabalha com policristais, tá bom? Então, a gente vê de novo que a informação química que cai desses métodos de solução, desde métodos diretos, métodos de Patterson. Depois disso, se a gente consegue uma determinação de estrutura razoável, uma das etapas quase que finais é o meu refinamento pelo método de Rittville, isso utilizando dados de pó, para então eu chegar na minha estrutura final. Então, se eu for fazer uma abreviação disso que eu estou falando para vocês, uma das coisas que a gente vai ver é que eu vou ter a determinação dos valores de 2θ, tá certo? Então, eu vou achar as posições dos picos dos diferentes planos cristalográficos, que foram aquelas barrinhas vermelhas que eu mostrei para vocês anteriormente. Depois a gente vai ver que se eu consigo indexar, ou seja, atribuir índices de Miller, H, K e L para cada um daqueles planos, eu já tenho um sucesso bastante grande, que é um passo posterior para a gente fazer a identificação do meu sistema cristalino, das dimensões da célula unitária e, consequentemente, tentar determinar qual o grupo espacial, certo? Por fim, a gente pode, então, determinar esse problema da fase, que é muito característico de difração de raios X, não só de pó, como de monocristais também, e chegar numa estrutura que a gente pode chamar de aproximada no primeiro momento, e depois a gente pode, subsequentemente, fazer o refinamento dessa estrutura para obter um modelo final. Muitas vezes, se eu comparo esse modelo de estrutura que eu determinei com uma estrutura prévia, eu posso ter dois caminhos. Se há uma diferença considerável, eu tenho que voltar e continuar esses ciclos de refinamento até chegar num bom acordo. Por outro lado, se a diferença é muito pequena, a gente já chega na nossa estrutura final. Tá bom? Então, basicamente, essa é uma receitinha que a gente tem para a determinação de estruturas quando a gente vai fazer uso do método de pó. Então, se eu for agora abordar um exemplo para vocês, eu não vou entrar em detalhes sobre a síntese, eu só vou abordar essa fluoxina C. Então, um grupo me mandou essa amostra, que foi obtida através de cepas dessa pseudomonas aeruginosa, tá certo? E aí eles tinham duas possibilidades para que eu pudesse chegar num modelo, tá bom? Então, eles me deram possibilidades, que poderia ser uma estrutura como essa que está aqui, ou uma estrutura como essa, ou seja, era algo meio dúbio. Então, nós passamos por uma metodologia, num primeiro momento, que foi a determinação de estrutura, não por monocristais, como está aqui. Então, um exemplo rápido, em um único slide, quando a gente aborda monocristais, no primeiro momento, se eu tenho uma densidade eletrônica, uma distribuição de densidades eletrônicas, ou, consequentemente, eu vou obter o meu fator de estrutura, basicamente, eu tenho uma correlação entre esses dois parâmetros, que é simplesmente uma transformada de Fourier. Então, eu posso pensar no espaço recíproco, no espaço direto, eu consigo fazer essas coisas. E um experimento de difração nada mais do que isso. Então, eu vou ter lá os meus cristais, vou incidir radiação. Se eu tenho uma distribuição de pontos como essa, que é típica de um difratograma que a gente obtém aí com monocristais, né, um difratograma, um padrão, né, de pontos. Então, por essas transformações que a gente tem aqui, eu consigo determinar a estrutura de uma maneira simples. Então, uma esquematização aqui, quando a gente usa métodos diretos, eu vou obter essas magnitudes dos fatores de estrutura, né, muitas vezes eu não tenho as fases, esse conjunto, se a gente tem uma distribuição com os dados medidos, eu tenho um bom acordo, né, esse de alta dimensionalidade, então, basicamente, que os métodos diretos nos dão. Então, eu vou usar essas constraints de positividade, atomicidade e composição química, tá certo? De maneira a tentar obter essas relações dos fatores de estrutura. Então, tudo isso eu estou ilustrando para mostrar uma metodologia que nós usamos, que pode ser utilizada tanto para dados de pó quanto de monocristais, que é o chamado charge flipping. Então, o charge flipping é um método de determinação que a gente coloca aqui ab início, certo? E a gente se baseia, então, numa
uma densidade aproximada de um conjunto de fatores de estrutura, das amplitudes desses fatores de estrutura. Então, basicamente, né, se a gente for colocar em alguns passos aqui, eu parto de um conjunto de fatores de estrutura observados, tá certo? Faço uma transformada de Fourier, então eu chego numa distribuição de densidades eletrônicas, eu vou ver o valor dessa densidade eletrônica, se muitas vezes ele está correlacionado por um determinado valor, ele é maior, então é feita uma inversão, ou seja, como se eu tivesse o negativo dessa densidade eletrônica. Faço uma nova transformada de Fourier, acho fatores de estrutura temporários e, por fim, eu consigo, então, fazer comparações entre isso. Então, só para mostrar como é que a gente tem, eu pego um exemplo simples, um difratograma de pó, faço a seleção de aproximadamente 20 reflexões. Com essas 20 reflexões, eu vou tentar fazer um ajuste pelo método de Lebaio, que vai me mostrar nada de estrutura cristalina. A partir dessa seleção de picos, então, eu vou ter esses conjuntos de posições e de intensidade, vou fazer uma busca por grupos espaciais dentro dos 7 sistemas cristalinos. O meu programa, que é o TOPAS acadêmico, que eu estou utilizando, então vai me dar uma distribuição. Veja que eu tenho uma alta distribuição, uma densidade aqui de potenciais grupos espaciais e parâmetros de rede aproximados. Com isso, a gente faz uso de uma seleção usando aí critérios de ausência sistemáticas, chego em uma solução para um grupo espacial monoclínico, P21/A, e a partir daí, então, eu posso fazer um ajuste completo pelo método de Pauli, vejo que eu tenho um ótimo acordo, então isso me dá uma probabilidade muito grande de ter acertado qual é o grupo espacial e os parâmetros de rede, tá bom? Então, a minha pergunta agora é a seguinte, eu sei as dimensões da minha caixa, da minha célula unitária, eu sei A, sei B, sei C, alfa, beta e gama. A ideia é, se eu tenho esses dois modelinhos aqui, ou seja, com essa fórmula química, a minha pergunta é, quantas moléculas eu posso ter dentro da minha caixa? Então, a gente tem algumas metodologias, eu não vou entrar em detalhes disso, mas eu consigo, a partir do volume da célula unitária e o volume de uma determinada molécula, então, predizer quantas eu teria dentro dessa caixa. Então, o que nós fizemos agora foi o seguinte, utilizar essa metodologia de chart flipping, então vocês podem ver, nós, nesse primeiro momento, por ser um método ab initio, eu não precisaria necessariamente ter informado os átomos ou até a composição química. Mas, para facilitar um pouco o nosso trabalho, nós entramos com aquela fórmula. Veja, o programa, óbvio que isso daqui não é a representação completa do meu modelo final, mas me mostra que eu consegui um bom sucesso. A partir daí, a gente fez, então, um refinamento da estrutura, um bom acordo entre o observado e o calculado, e uma das coisas que a gente viu que foi nem a possibilidade 1 nem a 2 daquela estrutura que eles falaram, foi o nosso modelo final. O nosso modelo final foi basicamente representado dessa maneira, onde nós não vimos interações de hidrogênio clássicas, tá certo? Mas a gente pode ver, então, o empacotamento, como é que as diversas moléculas estão posicionadas na minha célula unitária, um modelo bastante plausível, que depois foi, obviamente, confirmado com a geometria dessa estrutura foi vista tanto com Platon quanto com o MOGU, que são programas, algoritmos que a gente consegue verificar a plausibilidade dessa estrutura, e se nós fazemos, então, comparações, procurando na literatura modelos semelhantes, então veja que a nossa estrutura está aqui discriminada, a gente vê modelos muito semelhantes ao que estão reportados na literatura, né? Então, feito uma simulação por DFT, nesse caso aqui não foi a estrutura cristalina direta obtida, mas a gente vê, então, boas distribuições aqui das distâncias entre carbono e oxigênio, fazendo uma interação de hidrogênio por aqui, né? Então, nós temos um modelo muito bem ajustadinho e a gente conseguiu um sucesso bastante grande nesse processo. Muito simples, mas os dados de boa qualidade foram fundamentais para mim, certo? Então, só para tentar me manter no tempo, para a gente ter um pouco de disponibilidade de discutir, eu mostro para vocês aí que a difração de pó ela é uma alternativa bastante boa quando a gente não tem dados ou condições de obter monocristais de qualidade suficiente para determinar a estrutura. A gente usa o MOGU e o Platon, como eu comentei, como ferramentas para a gente verificar essa geometria cristalina, e nós conseguimos, nesse trabalhinho, utilizar esse algoritmo de chart flipping, né, obtendo, obviamente, dados de boa qualidade e uma solução de estrutura que foi bastante boa de se conseguir.
Eu deixo aqui uma fotinho do meu grupo de pesquisa, alguns já estão um pouquinho longe, o Vinícius é professor lá na Universidade Federal do Espírito Santo, o Carlos está trabalhando numa empresa em Santa Catarina, tenho aqui alunos de doutorado, a Aline, o Renato e a Karine, tenho alguns alunos de mestrado, a Mariana, a Cristiana, a Juliana, os alunos de iniciação científica, outros que estão fazendo estágio, e eu deixo aí, então, um recadinho final para vocês, que se a gente não conseguir obter dados de monocristais, ou na verdade não conseguir obter monocristais de qualidade suficiente, a gente não entrar em desespero, tentar dar uma tentativa para o nosso foco, a gente consegue obter bons resultados aí na determinação de estrutura. Bom, eu deixo os agradecimentos para quem nos financia, né, FAPESP, CNPq, a CAPES. Eu quero deixar um agradecimento bastante grande aí ao LabCRI, ao Carlos, a todo mundo que está trabalhando na organização dessa escola. Deixo o meu contato, tem um QR Code aqui que direciona lá para a página do meu laboratório, e eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado, gente. Fábio, muito obrigado pela aula aí, para mostrar. Você tocou num assunto muito importante. O pessoal da manhã perguntou, né, como é que como fazer quando não tem monocristal e qual a diferença. Foi muito esclarecedor, muito bacana aí você ter mostrado que dá para tirar resultados importantes aí com difração de policristal. E eu tenho aqui umas 2 perguntinhas para você. Eu tenho uma pergunta aqui, a primeira delas foi, logo no início, quando você mostrou o difratograma, tinha uma componente amorfa importante. Aí a Amanda de Almeida e Silva pergunta assim, o que você faz com essa componente amorfa? Como é que você trata um dado com essa componente amorfa? Então, na verdade, é assim, muitas vezes, principalmente, vou dar um exemplo, puxar sempre para essa questão dos fármacos, que é bastante importante, tá bom? Então, a estrutura cristalina, ela é uma das propriedades muito importantes de serem obtidas, principalmente quando a gente trabalha com fármacos, porque uma série de parâmetros físico-químicos podem ser obtidos daí. Então, a gente consegue, tendo uma estrutura cristalina, fazer um estudo racional, por exemplo, para desenvolver novas formas cristalinas, que são chamados cocristais, e uma série de outros exemplos. E, assim, não é via de regra, mas, em geral, um material, quando ele é obtido na forma amorfa, isso estamos falando de um fármaco, ele tem propriedades otimizadas, digamos, uma solubilidade melhor. Então, muitas vezes as empresas estão preocupadas em determinar essa quantidade de amorfo que eu tenho no meu material, porque eu posso ter 2 maneiras diferentes aí. O meu material é 100% amorfo, tá certo? Então, aquilo que eu vou trabalhar ele não tem nenhuma componente cristalina, ou eu posso ter uma parte do meu material que é amorfa montada, digamos assim, em vários picos cristalinos, ou o contrário, os picos cristalinos montados nessa componente amorfa. E aí a gente tem, naquelas metodologias que eu tinha mostrado para vocês, ou seja, eu consigo, então, se eu fizer adição, digamos assim, de um óxido de alumínio, corúndio, dentro do meu material, então eu pego uma fração em massa que eu conheço, digamos assim, 10% em massa do corúndio para um tanto que eu tenho do meu material. Então eu sei a fração do meu padrão interno. Eu consigo não só determinar o quanto eu tenho de cristalino, mas também a quantidade de material amorfo na minha amostra. Então isso é muito importante de quantificar, tá certo? Então eu consigo, se eu tenho uma mistura de material cristalino com amorfo, eu sei o quanto eu tenho de amorfo. Com aquela metodologia que eu mencionei muito brevemente, que é o Pair Distribution Function, eu consigo inclusive fazer quantificações de fases amorfas diferentes. Então, se eu tenho 2 materiais que são amorfos e estão misturados, eu consigo separar a contribuição de cada um. Coisa que com difração de pó é impossível a gente fazer isso. Então, eu só consigo tirar a quantidade total de material amorfo. Tá? Não sei se eu expliquei, mas é basicamente isso daí. Fábio, obrigado. Deixa eu fazer dá tempo de mais uma pergunta aqui para você ainda, está aparecendo algumas aqui. Gente, eu vou passar todas as perguntas aqui para o Fábio já deixou o contato, enfatizar. Fábio é especialista em difração de policristal, trabalha lá no FABC, tem um laboratório muito bacana, tem também, então, não deixe de entrar em contato com ele, não, assim, isso aqui é curto o intervalo de interação aqui, mas está aí o contato do Fábio, para vocês passarem a acompanhá-lo lá, importunar o Fábio lá no bom sentido, ele vai gostar, pode acreditar. Então, Fábio, mais uma pergunta aqui para você, é o seguinte, aqui, ó,
Tem uma, eu esqueci o nome dela, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Peraí, esqueci o nome dela, você me desculpa, já achei, é o Stefano Andrade Vasconcelos. Ele está perguntando, Fábio, é possível fazer análise de difração de raio-x de amostras poliméricas? Poliméricas, sim, totalmente possível, né? Depende de como você tem a composição dessa sua amostra. Por exemplo, todos esses dados que a gente obtém aqui no nosso laboratório, eles são obtidos exclusivamente por transmissão. Ou seja, eu posso ter um material na forma de pó, que eu posso, como eu tinha mostrado aqui para vocês, perdão, deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, eu não sei, vocês conseguem ver minha tela aí? Então, essa que está aqui, essa fotinho que eu estou enfatizando aqui agora embaixo, é a preparação de uma amostra, tá certo? No porta-amostra que a gente utiliza no nosso equipamento. Então, o raio-x vai passar por esse orifício pequenininho que está aqui, ou eu posso preparar a amostra em capilar de vidro como esse que está aqui. Então, no meu equipamento, eu trabalho única e exclusivamente por transmissão. Se você tiver, digamos, uma amostra polimérica num filme delgado, a gente consegue montar, por exemplo, esse filme delgado e o raio-x passar por essa amostra. O material polimérico, muitas vezes, ele pode ter algumas características dele ser completamente amorfo ou material semicristalino. Então, se a gente pensa, vamos supor um caso de uma celulose. Celulose é um exemplo típico de um material policristalino, tá certo? Então, a gente tem uma parte que é amorfa e uma parte que é cristalino. Então, material semicristalino, não o policristalino, como a gente fala. Então, eu consigo, digamos, se a gente tem uma orientação dessa cadeia ao longo de uma direção, mas tenho ramificações, eu consigo, dependendo da maneira como eu oriento esse meu material, se eu tenho a forma de um filme, um pó, ou coisas emaranhadas, eu consigo obter informações estruturais bastante relevantes da medicina. Óbvio que vai depender da maneira como a gente aborda e como faz essa medida, certo? Ô, Fábio, muito obrigado aqui. Eu vou colecionar, tem mais umas perguntas aqui para... acho que dá tempo de mais uma. Dá tempo para mais uma aqui, ó. Maravilha. Se precisar que eu compartilhe a tela de novo, você só me fala aí que eu já aponto aí. Essa foi a pergunta que foi feita de manhã, mas eu gostaria... Vou voltar ela aqui com você, que é importante. Então, tem uma... esqueci o nome, vou olhar de novo. Ela pergunta se a incidência do raio-x poderia alterar a estrutura e alterar as propriedades da amostra? É importantíssimo isso, sim. Pode, muitas vezes, principalmente se a gente trabalha com materiais orgânicos, tem o chamado dano, né, que a gente vai ter inerente da radiação. Então, muitas vezes a gente trabalha com proteínas, com materiais, digamos, de organismos biológicos, a gente pode sim ter efeitos danosos da radiação, principalmente se for uma radiação muito intensa, como é o que muitas vezes a gente obtém em laboratórios síncronos, e também vai depender muito do tempo em que você deixa exposto o seu material na frente do feixe de raio-x. Às vezes, se você deixa uma parcela de tempo muito pequena e consegue obter informações de boa qualidade em tempos razoavelmente curtos, você pode não ter um efeito de dano da radiação. O que basicamente a gente vem vendo ao longo dos anos, trabalhando principalmente no laboratório, com radiação, digamos, convencional, muito pouco a gente tem visto de efeitos danosos, ou seja, da interação da radiação, de prejudicar ou alterar a nossa amostra. Tá? Não teve nenhum caso, pelo menos até hoje, em todos esses anos que eu venho trabalhando, que eu tenha percebido danos da radiação significativos. Ô, Fábio, muito obrigado. Muito obrigado pela sua aula aqui. Eu lamento, desculpa o tempo ser curto, mas insisto, gente, o Fábio trabalha lá no FABC, deixou os contatos deles aqui, vou passar ainda as perguntas que a gente colecionaram aqui, os nomes das pessoas para o Fábio, mas vocês também escrevam para ele quando for necessário. De novo, eu vou fazer o convite para o Fábio, quem puder, visite lá o Fábio, vá lá ao FABC, vá lá ao laboratório, bate um papo lá. São laboratórios muito bacanas e, assim, algumas das perguntas que vocês estão colocando, sobretudo aqui de o uso desses materiais, sobretudo de polimérico, muita pergunta sobre polímero, tá, Fábio? O pessoal querendo saber de ordem. Vamos tirar informação de material que não que tem periodicidade só em 1 ou 2 dimensões aqui.
Então, assim, Ótimo, batam um papo legal. com o Fábio, pode interagir com ele, que o Fábio, se o Fábio não responder, quase ninguém responde, tá bom? Então, A gente chama quem sabe responder, né, Carlos? é isso aí, ô Fábio. Muito obrigado, então, pela sua Eu que participação aqui, viu? Muito agradeço. obrigado, de coração. Então, Obrigado, vou eu aqui que agora agradeço. chamar o nosso próximo apresentador, que é o professor Roberto Luiz Moreira. A gente está só arrumando a câmera dele aqui, vocês esperam um pouquinho, a gente vai ter um trabalhozinho de bastidor aqui para colocar o professor Roberto aqui em evidência.